Bom, boa tarde, pessoal, e obrigada pela presença. Hoje nós temos nosso tema livre sobre perguntas, respostas, e normalmente também trago algum comentário. Se alguém quiser já por primeiro trazer algum comentário ou trazer algum depoimento, é só abrir o microfone e falar. Caso contrário, eu inicio. Mas antes disso tudo, vamos nos unir, como a gente sempre tem feito, em propósito, que é nós nos aquietarmos, trazer a nossa atenção para esse momento presente e assim oferecer o melhor da nossa capacidade de aprender e de guardar as informações daquilo que nós queremos de guardar, de oferecermos, então, isso ao Espírito Santo. Que ele nos conduza, pois sabemos que é ele que guarda dentro de nós, na nossa mente e por nós, a lembrança da nossa verdadeira vontade, aquilo que é a nossa real vontade e que esquecemos quando pensamos em ter uma vontade separada da vontade de Deus e de nós mesmos, da totalidade. O Espírito Santo nos conduz de volta para a consciência dessa totalidade. E por isso que a gente sempre lembra de tudo que fazer. Fazer na mentalidade do Espírito Santo. E isso me leva também a fazer um comentário, então, aqui ao que pensei, assim, de trazer hoje, que é falar um pouco sobre a força que tem o poder da mente. Isso porque Jesus, repetidamente, ele nos ensina que nós precisamos aprender o quanto a nossa mente é poderosa, porque tudo o que nós pensamos, tudo que vemos, tudo que acreditamos, utiliza-se da força ou do poder que há na mente. Esse poder, ele emana do próprio Deus, da mente de Deus, que Deus compartilhou conosco na nossa criação. Nós fomos criados para sermos co-criadores ou criadores igual a Deus dentro desse poder de Deus. Então, Deus, ele sendo tudo que há, ele não retém nada para si. Na nossa criação, ele compartilhou desse poder, e é esse mesmo poder que na condição de mente curada, na condição de céu, é usado para a extensão do reino de Deus, ou seja, para a criação, ou seja, para a alegria, para a verdadeira alegria, para a comunhão. Então, esse poder é dele que nós também utilizamos quando nós pensamos separação. Seria impossível pensar separação sem poder algum na mente. Então, Jesus nos alerta fortemente para nós não negarmos o mundo da separação, o mundo projetado, esse mundo daqui, embora nós também não devamos dar realidade a ele, mas principalmente não negar os efeitos que esse mundo causa a nós, porque se nós o fizermos pela simples negação, nós estaremos com isso também, automaticamente, dizendo que a nossa mente não teve poder de fazer o mundo. Ou seja, tentar negar que aquilo que a mente projetou, que aquilo não tem poder sobre nós. Então, o que nós devemos negar é aquilo que nega a negação da verdade.
ou seja, aquilo que nega aquilo que se opõe a Deus. Então, negar que esse poder que nós usamos equivocadamente, que ele possa nos afetar, mas de uma maneira consciente de que o poder está lá, mas que ele foi usado equivocadamente e por isso que nós podemos reverter a situação. Não é porque a mente não teve poder de fazer algo para nos ferir. A mente é toda poderosa, porque o poder vem de Deus. E isso nós precisamos saber. E ali onde está a nossa crença, está a nossa vontade, está o nosso coração. Naquilo que nós acreditamos, é ali que nós botamos, é o nosso tesouro, é ali que nós botamos a nossa fé, e é para lá que vai o poder. Então, o poder, ele está o tempo todo dentro de nós, até mesmo quando nós queremos nos reduzir a quase nada diante de Deus. Quando nós, na nossa mente, quando ela se fracionou em bilhões de consciências, essa experiência de estar agora ciente só de uma diminuta parte dessa mente, que são as consciências individuais, isso, para isso ser assim, foi utilizado do poder que há dentro da mente. Então, a mente era toda poderosa, tanto para se imaginar fraca, que é o que o ego fez, porque o ego precisa nos aparentemente enfraquecer, porque a fraqueza é o oposto de Deus. O poder, a força é de Deus. Então, o ego, sendo uma crença, e toda crença, ela tem por propósito se auto-perpetuar, o ego também quer se auto-perpetuar. Então, o que ele precisa fazer? Negar que a mente tenha o poder, porque se, diante do pensamento do ego, na lógica do ego, se a mente não tem poder, o ego está assegurado a sua continuação, porque se ela não tem poder, a mente não pode escolher de volta pela sua realidade, escolher de volta a favor de Deus. O ego conta com isso. Então, se nós acreditarmos que na mente nós somos fracos, nós não teremos a nossa disposição, o poder de escolhermos novamente. E tudo que nós precisamos, depois que pensamos separação, é escolher novamente sobre quem nós somos, sobre a nossa realidade. E dentro da fraqueza, dentro do ego, dentro da consciência individual, como nós fizemos a separação, nós não poderíamos por conta própria, nós escolhemos a fraqueza. Dentro da fraqueza, a fraqueza não pode mais escolher de novo ser forte, porque para existir fraqueza, ela abdicou do poder da força. Então, abrindo mão de ser forte, a fraqueza, ela não tem mais como salvar-se a si mesma. Então, aqui entra o Espírito Santo. O Espírito Santo é que retém essa força por nós, esse poder da totalidade, e é ele que traz a lembrança dessa totalidade para nós. É por isso que vamos a ele, e como que ele faz isso? Ele aceita a nossa fraqueza, nós entregarmos para ele a fraqueza e abrirmos mão dela, porque nisso nós estamos abrindo mão de um Deus que não é o Deus do poder, que é aquele Deus que nós acreditamos que fizemos com a separação. E abrindo mão dele, a nossa mente fica de novo com espaço para aceitar o poder de Deus, para aceitar o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele restitui na nossa consciência, de novo, a consciência do poder, nós estarmos cientes do quanto a nossa mente é toda poderosa, porque ela tem o poder ilimitado de Deus, ela é compartilhada em Deus. Então, a mente, ela é eterna, ela é imutável, ela cria como Deus cria,
graças a esse poder que ela tem igual a Deus, porque Deus deu o seu poder a nós. Sempre que nós não nos sentimos assim, sempre que nós não nos sentimos só amor, só unicidade, sempre que não temos uma devoção ao irmão, e sempre que não somos devotos a Deus, é porque nós escolhemos ainda a fraqueza que o ego nos jogou como sendo o nosso ser. Então, voltar a saber quem que nós somos, ou ressuscitar, ou a iluminação, não é nada mais do que a restituição, de fato, da consciência do poder na nossa mente. Porque nós nunca perdemos esse poder, mas nós esquecemos dele. E precisamos voltar a lembrar que ele está ali. E é o Espírito Santo que nos ensina a como reconhecer esse poder. E ele faz isso através, a parte visível desse poder, então, ele faz isso através dos milagres, através do perdão que desfaz aquilo que o ego fez na fraqueza, aquele resultado previsto de um pensamento, de um ato, de uma ação, aquele roteiro projetado dentro do mundo que a gente sabe como que será e que nos fere quando nós abrimos mão de estarmos certos sobre esse roteiro e o entregamos ao Espírito Santo. Ele, para restituir a consciência do poder para nós, ele consegue, ele não está sujeito a essas leis do mundo para trazer isso, e ele consegue, então, trazer os milagres para substituir aquilo que foi feito para nos ferir. Mas antes de nossa mente aceitar esses milagres de volta, ela precisa aceitar de volta que ela é toda poderosa. E o poder dela, ele é compartilhado em Deus. Uma mente amedrontada, uma mente que tem medo de Deus, uma mente que acredita na separação tem medo de Deus. Uma mente que tem medo, ela ainda não está pronta para aceitar que ela é toda poderosa, porque isso, aos olhos do ego, seria o mesmo que dizer que a mente é culpada pela separação. Por isso que, mais uma vez, a salvação não vem de nós. Não é nós que podemos decidir pela volta da nossa mente a Deus. Mas nós temos dentro de nós todas as condições de fazê-lo, bastando para isso seguir ao Espírito Santo, que não vem de nós, que vem diretamente de Deus para ser a resposta à ideia da separação. Então, o Espírito Santo tem essa função de restituir a consciência do poder através de provas palpáveis, ele faz isso, através do perdão. Então, atrás de cada coisa perdoada tem um milagre. E esse milagre é que faz a mente compreender que ela ainda tem todo o poder de Deus. Então, na fraqueza, nós sequer conseguimos ouvir ao Espírito Santo, mas na fraqueza, nós podemos ainda escolher que queremos ouvir ao Espírito Santo, e nisso nós permitimos que ele traga para nós aquilo que na nossa experiência vai nos convencer do poder de volta na nossa mente. E quando a nossa mente acreditar de novo que o próprio poder de Deus está nela, a mente não tem mais nenhuma dificuldade em permanecer nesse lugar. Aí a mente já não voltará a escolher pela fraqueza, uma vez que ela tenha experienciado de novo a totalidade, do poder da totalidade. Então, é uma questão assim de motivação. Nós precisamos dos milagres para que a consciência do poder da mente seja restaurado em nós. E isso o Espírito Santo nos traz
através da cura da mente. É quando a mente ela volta a ser tal como Deus a criou, ilimitada, eterna, sem nenhum apego ao instrumento de comunicação, que é o corpo. E nisso o corpo fica livre para ser o que ele deveria ser, um instrumento de comunicação. Nisso, o corpo deixa de ser usado para o ataque, e não sendo usado para o ataque, ele é neutro, ele simplesmente serve à mente, mas ele já não fere mais. Então, é através dessa dinâmica de restituir a consciência do poder da nossa mente, que está presente o tempo todo, até mesmo para pensar fraqueza. Nós usamos do poder, da totalidade do poder, porque se o poder não fosse total, nós não poderíamos acreditar na fraqueza. Então, até para essa inversão de pensamento, a nossa mente usou de poder. Então, o caminho da volta, o caminho da restituição da sanidade da mente passa necessariamente pelo reconhecimento do poder da mente. E nesse reconhecimento é que tudo o que surgiu dentro da pequenez, dentro da fraqueza, é liberado. Então, que esse pensamento nos acompanhe, esse pensamento de que, antes de mais nada, precisamos restaurar de novo a consciência de que todo o poder está à nossa disposição, na nossa mente, e para nós, e o lugar onde ela está disponível para nós, nós chamamos de Espírito Santo ou de mente certa, que é isso que é a nossa verdadeira vontade. Quando nós pensamos que temos uma vontade de valorizar qualquer coisa da fraqueza, nós estamos equivocados quanto à nossa real vontade. Isso ainda é medo, isso ainda é fuga, isso é não aceitar que o poder de Deus está na nossa mente. Então, o primeiro passo para a reversão da crença na fraqueza, na doença, na morte, na diminuição, na falta, é restituirmos a consciência do poder da mente. Só uma mente que aceita o seu poder é que pode escolher novamente, escolher agora a favor de Deus e do seu reino, escolher de novo a favor de Cristo, e escolhendo a favor de Cristo na mente é que a figura projetada pelo ego é deixada para trás, já não serve mais para ser a nossa identidade. Agradecemos a ela pelo tempo que ela foi útil como instrumento de comunicação, e seguimos na jornada da consciência livre, una a Deus e una a toda a criação. É essa a nossa real identidade, tal como Deus a criou, e a volta da consciência disso, no primeiro passo dessa volta, é reconhecer que todo o poder está em nossa mente, porque Deus a criou em todo o poder. Não é porque nós pensamos em separação, porque nós pensamos em enfraquecimento, que a mente deixou de ter poder. Ela só esqueceu que ela tem poder. E ela se imagina fraca, sujeita à morte, sujeita a desaparecer, mutável e sem força. O oposto da realidade. Então, é desse sonho de fraqueza que precisamos despertar, e o despertar passa primeiro, dentro do sonho, pelo reconhecimento do poder da mente. Uma vez aceito esse poder da mente, nós estamos aceitando os milagres na nossa vida, aqui dentro do sonho. E esses milagres é que convencerão ao tomador de decisão, que somos nós que escolhemos nos identificar com a fraqueza, saber que podemos voltar de novo a nos identificar com a nossa realidade,
que ainda está em Deus. Isso é o despertar. Então, o poder sempre está presente. Esse é o ponto da conversa, então, que eu trouxe para hoje, era isso, que o poder sempre está presente, tanto para pensar em fraqueza, em separação, em sonho, em ilusão, tanto quanto está presente para escolhermos de novo pela realidade, e o Espírito Santo nos acompanhou dentro da ilusão para podermos acessar a essa verdade. Mas para acessá-la, precisamos saber que todo o poder de Deus, que emana de Deus, ainda está disponível, está no nosso pensamento. Então, pensar pequenez, pensar fraqueza, é o oposto da nossa realidade. A nossa realidade aguarda pela cura da nossa mente, porque só uma mente doente poderia aceitar a fraqueza. E, de fato, nós estamos doentes quando não estamos cientes do nosso ser do Cristo. Mas o remédio foi dado por Deus, é o Espírito Santo. E o remédio, ele é tão certo quanto Deus. Assim como a nossa volta da consciência do Cristo é tão certa quanto Deus. Graças ao poder da mente que está presente, mesmo a mente acreditando que é o último dos serzinhos, que é a coisa mais fraca do universo, ela ainda é o poder de Deus. Disso que precisamos estar cientes a cada pensamento de perdão, a cada pensamento. E por isso que hoje, então, o meu tema livre é para reforçar a lembrança desse poder de Deus, que é o nosso poder, que pode estar oculto, mas não perdido. Então, a mente é toda poderosa. Graças a esse poder que ela pode voltar a saber da sua força. Ela usou desse poder para pensar pequenez, mas ela não estava ciente do que estava fazendo. Como Jesus diz, meus irmãos não sabem o que fazem quando eles estão identificados com a fraqueza. De fato, não sabem o que fazem. Mas quando se dão conta do que estão fazendo, está disponível para eles a escolha de aceitar de novo todo o poder da mente como sendo a nossa única realidade. E isso os milagres nos comprovam dentro do sonho, e até chegar o momento que não tivermos mais nenhuma oposição, nenhum julgamento, nenhuma condenação a nada dentro do sonho, essa então fica uma mente em paz, e uma mente em paz, ela preencheu as condições para que a própria memória de Deus retorne a ela. Primeiro, ela vendo-se a si mesma dentro de todos os irmãos, e depois e amando os irmãos pelo que eles são, como eles são o Cristo, e nisso a lembrança do próprio Deus vem a nós. Isso é a volta da consciência da totalidade, os despertos aqui do sonho. E cada um passará por isso, isso é tão certo quanto Deus, e nós estamos trazendo esse momento para mais perto de nós, a cada perdão que fizemos das coisas dentro da fraqueza. Enquanto acreditarmos nas coisas da fraqueza são os ataques, todas as coisas que o ego nos coloca, tanto ataques externos de nós para com os irmãos, ou dos irmãos para conosco, ou de ambos ao mesmo tempo. Isso é fraqueza. Nós aceitarmos a fraqueza é aceitar a separação de Deus, aceitar a ofensa de Deus. A cura vem pelo retorno da consciência do poder. Mas isso não é aprendido com palavras, e sim pela experiência, através dos milagres, que são o resultado do perdão. Portanto, o perdão é o caminho
para a volta da consciência do poder da mente, e a mente que sabe que não perdeu nenhum poder, ela num instante ela reconhece todo o poder, no outro instante ela lembra que ela ainda está em Deus, que ela nunca deixou a Deus, ela só sonhou com a separação. Isso é o fim do sonho, isso é a volta da jornada, que é a única coisa que todos que parecem estar aqui dentro do sonho têm em comum: a necessidade de voltarem a se reconhecer como Cristo, que é o mesmo que dizer aceitar a expiação para si mesmo. Então, eu, de minha parte, tinha isso. Estamos abertos aqui agora para interação. Se ficou alguma dúvida sobre o poder, ou gostariam de alguma coisa específica, ou um depoimento, fiquem bem à vontade. O horário agora da interação. A Sandra, por favor. Ingrid, quando a gente lê que o corpo é instrumento de comunicação, isto se refere à comunicação de quê com o quê? Isso é a da comunicação dentro do sonho. É da comunicação, na verdade, quem se comunica são as mentes, mas a mente, como se viu enfraquecida, o que é a separação? É a quebra da comunicação. Então, a mente não sabe, não está ciente de uma comunicação direta. Então, há um corpo, há uma voz, há uma experiência dentro do corpo, ela ainda tem consciência. Então, o corpo faz esse instrumento de comunicação temporário. Seria, então, ele faz uma religação com as mentes. Aquilo que a mente acredita que ela se separou, a mente não tem mais comunicação com os seus pedaços, vamos dizer assim, com aquilo que foi entre os fragmentos. Então, o corpo faz essa ponte, como você disse, ela serve sim para isso, porque dentro da consciência de separação, corpos ainda nós ouvimos, nós podemos, através da fala, da comunicação e outras formas de comunicação comportamentais aqui, nós ainda temos, então, resquícios de comunicação, e isso a mente compreende, porque nós estamos como que completamente adormecidos. E o que é a salvação? A restauração da completa comunicação. Porque Deus, o que Deus nos fez quando Ele nos criou? Ele se comunica, Ele comunica os seus pensamentos, a nossa mente, que cria também como Ele, que passa esses pensamentos também. Então, a criação é comunicação. Deus se comunicou na nossa mente, e a vida é comunicação. Dentro do sonho, então, essa comunicação perfeita, ela se perdeu, porque não poderia haver comunicação perfeita, e sonho, porque sonho é oposição a isso. O sonho é o resultado da ausência de comunicação. Então, dentro do sonho, qual é ainda a única forma disponível de comunicação? O corpo. Por isso que o Espírito Santo precisa ainda de nós, da nossa consciência, enquanto ela acredita que está num corpo, para chegar a outras consciências que acreditam estarem em corpos. Sequer o Espírito Santo consegue se comunicar com os fracionamentos que acreditam que se separaram, se não houvesse um meio de comunicação disponível para ele. Então, o primeiro despertar, a ouvir totalmente só o Espírito Santo, abriu o canal para todos, que é o caso de Jesus, que passou a ouvir só o Espírito Santo. Ele, então, teve essa comunicação restaurada, e ele permite agora que a sua mente, que, por outro lado,
sabe da fragmentação, porque nos acompanhou dentro da ideia da fragmentação, sabe, embora que ele não acredite na separação, ele sabe no que nós acreditamos, e oferece, então, isso ao Espírito Santo, para a comunicação, para voltar a restituir a consciência do poder na mente. Então, o corpo não existindo, ele serve para eu lembrar que eu só posso restaurar essa comunicação. E isso, o corpo ele tem dentro dessa função de servir para restaurar a comunicação, ele é abençoado dentro dessa função. Nessa função, o corpo ele não traz sofrimento à mente, ele não é essa verdadeira função que o Espírito Santo tem para ele, porque o Espírito Santo tem uma função para tudo que o ego fez. Então, ele cria, o Espírito Santo, essa utilidade dentro do sonho. Essa é uma função do Espírito Santo, dar um novo propósito a tudo. Então, o Espírito Santo deu um novo propósito, porque o ego é que projetou o corpo para nos convencer de que não somos mente, para nos convencer que a mente não tem nenhum poder, porque, voltando para a mente, nós poderíamos escolher contra o ego e aceitar a expiação, e o ego desconfia disso. Então, ele nos fez acreditar que nós somos um corpo e não mente. Mas o corpo, ele não pode ser o nosso ser, porque Deus não nos criou corpos. Então, o corpo, ele adoece, ele morre em função de servir dentro do ego para algo que é claramente impossível ele cumprir tal missão, ele servir a isso. Então, ele covalesce com isso. Já o Espírito Santo, que sabe que também é só uma projeção que é irreal, mas ele usa isso como um meio de comunicação enquanto for necessário. Quando a comunicação da mente é restaurada de novo na consciência, quando a consciência não tiver nenhum bloqueio à mente do irmão, ela passa a saber da comunicação, porque é a mesma mente que está em todos. Nesse caso, ela já não precisa mais de uma coisa limitante, que é o corpo. E o corpo deixa de precisar parecer que existe. Obrigada, Ine. Ficou claro, viu? Que bom, Sandra. Mais alguém, pessoal? Miriam, por favor. Só abrir o microfone, Miriam. Na verdade, esse fragmento de consciência que chama Miriam, ele não tem mente. Né? Ele não, mas ele ainda está conectado com a mente. Ele não tem através mente. Do Espírito Santo. Mente. Isso, através do Espírito Santo e do poder, porque o poder da mente fez com que a Miriam parecesse existir isolado fora da mente. Isso. Então, mas então essa interpretação de que esse fragmento não tem mente, ele só pode acessar a verdade, né, da sua verdadeira existência através do Espírito Santo, eu posso dizer assim também. Sim, o Espírito Santo, então, é a ilusão, tem essa função dentro da ilusão de fazer esse papel, essa ponte, de comunicar entre esse fragmento que não tem mente, que é essa Miriam, que é essa projeção, que é essa consciência individual de cada um conosco, com a mente. Pode dizer isso, que o Espírito Santo é essa comunicação entre a mente e a parte que acredita que está separado da mente. Quando a consciência volta a saber que ela é mente, ela já está restaurada à consciência do poder. Isso. E aí, com certeza, agora com a lembrança do que é a ilusão do ego, ela escolhe pela sua realidade novamente. Ela aceita de novo quem ela de fato é. Isso é o fim do sonho. E o poder é o mesmo poder de Deus.
É o mesmo poder de Deus, porque só existe um poder. Por isso que se diz que Deus está em todo lugar, porque Deus está na minha mente. Então, mesmo na ilusão, embora que, literalmente falando, Deus não saiba da ilusão, Deus não saiba da separação, mas é impossível nós vermos algo dentro da separação que, através disso, não possamos voltar a Deus. Porque, no final, rastreando por isso, chegamos a Deus, porque é a única fonte do poder. Perfeito, Ing, muito obrigada. E esse caminho de volta a Deus, então, passa pela restituição do poder da mente, e a restituição do poder da mente passa necessariamente pelo perdão, pela fragmentação, ou seja, perdoar ao irmão por nós vê-los separados de nós, pelo reconhecimento da unicidade das mentes. Nisso, a consciência da totalidade do poder é restaurada, e com essa restauração não há mais culpa, não havendo culpa, a nossa mente está pronta para Deus dar o último passo, que é transformar a percepção em conhecimento novamente, porque o céu é conhecimento, o sonho aqui é percepção. Então é preciso passar da percepção ao conhecimento novamente, e esse passo é dado por Deus a cada fragmento de mente que deixou de saber de ser fragmento e lembrou-se de novo da mente. E assim escolhe pela última vez a favor de Deus e do seu reino, porque estando uma vez dentro de Deus e do seu reino, não há mais escolha, porque é a totalidade. Deus é, e nisso todos nós somos junto com Ele. Mais alguém? Mais algum comentário? É isso então para hoje, pessoal? Não tendo nenhuma chamada, então eu vou encerrando aqui nosso estudo de hoje. Então, lembrando que a ideia hoje é permitirmos que o Espírito Santo nos ensine a como voltarmos a estar cientes do poder que nós esquecemos, mas que nunca perdemos, o poder que está na nossa mente e que vem de Deus, que é a única fonte de poder. Inclusive, o ego usa desse poder para provar que a separação é real, mas o preço que nós pagamos para sermos um com o ego é a dor, é a falta, é a escassez, é a pequenez, é a fraqueza, e já não queremos mais isso. Chega de nos iludirmos e pagarmos o preço por essa ilusão. Então, aceitar de novo a condição de cura da mente que nos é oferecida pelo Espírito Santo. Isso necessariamente passa pelo reconhecimento de que o poder está na nossa mente, e o poder é de Deus, e é desse poder que precisamos permitir que o Espírito Santo restaure para nós, através dos milagres que vêm com perdão. Miriam, por favor. Chega de brincar com brinquedo pontiagudo, né, Ing? Isso, chega de se ferir. Bora lá ser feliz de novo, onde nunca saímos, onde o nosso ser é totalmente alegre e em criação junto com Deus. Bora lá estarmos cientes disso de novo. Chega de sonhar. Bora lá acordar para a feliz realidade. Vou encerrando aqui a gravação. Gratidão a Jesus por compartilhar conosco da sua experiência, da sua consciência, do retorno da consciência do poder na mente.